Quero agradecer, então, a presença do presidente Marcelo Medeiros, do presidente Romildo Bolzan. São 30 anos de Encontro do Esporte. Parece que foi ontem isso. Eu, repórter da RBS TV, repórter da Globo aqui, depois que o Roberto Tomé foi transferido da RBS para a Globo São Paulo, eu assumi o cargo aqui. Até que chegou 1990, eu achei que deveria fazer um programa diferente, que teria que investir numa carreira solo, também abrir espaços para outros esportes. E aí comprei um espaço na TV Guaíba, que na época era o sucesso, o Luciano do Vale na Bandeirantes, o Edgar Schmidt com cadeira cativa. Voltou? Voltou. Pegamos um mimeógrafo também, não é, o presidente? Mimeógrafo, né? Mimeógrafo. Porque nesses tempos de tecnologia acontece isso, né? A tecnologia nem sempre é perfeita também. Vocês estão ouvindo aí, não? Hã? Vocês estão ouvindo? Sabe o conteúdo? Tá. Olha aqui, ó. Tá aí também, ó. Pois é, tá. Mas eu quero continuar dizendo aqui que, na realidade, né, nós estamos tentando fazer essa conexão para fazer essa live com os dois presidentes que estão conectados conosco. Mas para mim é uma alegria muito grande assim, poder estar completando 30 anos de uma produção independente no ar. Porque é muito difícil manter um programa independente no ar. É muito difícil se deixar uma posição que se tem de tranquilidade, numa zona de conforto, né? Tentando empreender, tentando fazer algo maior. E 30 anos atrás, como eu estava dizendo, eu tive esta iniciativa, tive esta coragem de deixar o conforto para tentar fazer o que é hoje o programa Encontro do Esporte. 30 anos de dezenas e dezenas de entrevistas, talvez e provavelmente o sucesso do programa seja exatamente essa diversidade de esportes. Eu sempre procurei focar não só no futebol, mas em todos os segmentos esportivos, porque lá atrás, quando repórter ainda, eu cheguei à conclusão e cansei um pouco, né, de falar apenas do futebol, de falar do joelho do jogador, do dedo do jogador, da contusão do jogador. E eu percebi na época que os outros esportes, as outras federações esportivas, não tinham nenhum espaço na grande mídia. Não tinham esse espaço. Então, com a criação do programa Encontro do Esporte, a proposta foi essa: olha, vamos continuar falando de futebol, mas nós vamos também abrir espaços para os outros esportes. Na época, o Rio Grande do Sul deveria ter umas 40 federações, hoje tem mais de 80 federações esportivas, não é? E o programa se firmou nesse segmento, abrindo espaço para a várzea, abrindo espaço para o judô, abrindo espaço para o taekwondo, para o vôlei, para o basquete. E o sucesso do programa acabou convergindo para essa situação. E aí, por isso que nós estamos conseguindo agora chegar nesses 30 anos com um programa consolidado, com um programa respeitado, um programa reconhecido. Paralelo ao programa, nós conseguimos criar um grande evento esportivo que alternamos na Sojipa, alternamos no União, reunindo em Porto Alegre os grandes nomes de todos os esportes, os grandes ídolos do futebol, e isso deu uma personalidade ao nosso Encontro do Esporte. E espero que agora, então, depois de 2 tentativas, que nós possamos, então, primeiro o presidente Romildo aí, falando, depois o presidente Marcelo. Presidente Romildo, vamos tentar mais uma vez, presidente. Vamos de novo lá. Não, te cumprimentar pelos 30 anos. Estamos aí, um prazer estar com o Marcelo novamente, uma convivência fantástica. Adoro conviver com o Marcelo, um prazer sempre. E contigo aí te homenageando nesses teus 30 anos de programa. Presidente Marcelo, obrigado, presidente. Boa noite. É um prazer também estar dividindo o programa com meu amigo Romildo, nesses 30 anos de comunicação do João Bosco Vaz.
É sempre uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui representando o clube, o Esporte Clube Internacional, falar um pouco das nossas dificuldades, das nossas histórias, da grandeza dos dois clubes. E parabéns, Bosco, aí pela tua carreira, pela tua trajetória. Sabe que a gente fica muito satisfeito, muito contente quando vê e consegue vislumbrar dois presidentes em alto nível, quando no Rio Grande do Sul é uma rivalidade tremenda de Grêmio Internacional, e vocês conseguem conviver em harmonia. Isso vem desde a juventude, quando vocês foram colegas no Colégio Anchieta? Vai, Romildo. Na verdade, no Colégio Anchieta, nós nos conhecíamos, mas não tinha, as turmas eram diferentes, mas na faculdade foi um pouquinho mais próximo, porque houve pessoas comuns que nos aproximaram e nos deram uma convivência muito melhor. E eu sabia quem ele era, né? Porque ele era filho do presidente internacional naquela oportunidade, era um cara importante, era um sujeito e tal. E mais, era um cara bonitão, bem apessoado, aquelas coisas todas, tal. Todo mundo ficava olhando na volta. Tal. Não é o meu caso, eu só estou te dizendo porque ele se salientava no meio daquele mar de homens e de mulheres bonitas, né? Mas o que eu vou te dizer assim, o Marcelo, nos aproximamos muito mais agora nesses relacionamentos, principalmente voltados para os clubes, mas a nossa identidade de propósito, de valores e principalmente de entendimento das coisas dos clubes e principalmente das relações que devem nortear as duas agremiações, porque nós não deixamos de ter rivalidade, nós não deixamos de ter disputas, nós deixamos simplesmente uma situação de lado, que é aquelas coisas de transformar a nossa relação numa disputa. Porque não fazia sentido e não faz sentido para mim, creio que não faça para o Marcelo, porque os nossos interesses são muito próximos. Então, esta coisa que efetivamente vale como exemplo. Na verdade, uma das virtudes do Romildo é a generosidade, né? Eu também sabia quem ele era. Ele era filho de um dos políticos mais importantes da sua época, o Dr. Romildo Pai. Ele chegou na Anchieta, se eu não me engano, tu chegasse no primeiro ano do segundo grau, né, Romildo? Isso, vindo de Osório. Então, era um estudante novo no colégio. Eu já fazia parte toda a minha formação estudantil. Eu estudei em 2 colégios públicos antes, quando eu morava no centro de Porto Alegre, no Colégio Paulo Soares, no Grupo Escolar Paulo Soares e no Grupo Escolar Otelo Rosa. Depois eu fui para Anchieta, e eu fui no 4º ano primário, ainda tinha primário naquela época, então eu já estava um pouco mais ambientado, já tinha me adaptado melhor ao Anchieta, ao Romildo. Mas a história é exatamente essa. A gente começou a estreitar a nossa amizade já na faculdade, por um grande colega meu de aula, que é cunhado do Romildo, Vieira da Cunha. Quero dar um abraço aí para o Vieirinha da Cunha. Grande abraço. Vieirinha, ponta direita da turma, ponta direita da turma do direito da nossa faculdade. Vou te contar uma história, Marcelo. Mas não jogava nada. Né? Vou contar uma história. Corria muito, corria muito. Vou contar uma história para você. Se ele estiver assistindo, ele vai dar muita risada. Ele, candidato à reeleição de deputado, consegui para ele jogar um praiano no time de um amigo nosso, o Pedrinho, da Assembleia. Trabalhava na bancada do PDT. Levei o Vieira. Fardaram o Vieira entrou. Na primeira bola que o Vieira pegou, ele chutou um cômoro de areia, não jogou 2 minutos. Machucou. Não jogou 2 minutos. Mas isso a gente já vê há muito tempo, tio. Tá louco? Mas quem mora na praia sabe que ele devia ter muito vento aquele dia, que formou um cômorozinho na beira da praia, uma represa de vento, uma represa de areia. Ô Marcelo, que história é essa? Que quando tu conhecesse o Romildo, aí o Romildo te disse que jogava futebol, aí ele te trouxe uma foto, cabeludo, magrinho, que não era ele. Não foi. O Romildo, a turma dele de Osório, de Capão, de Xangri-Lá, realiza um jantar durante o verão. E nos últimos 2 anos eu tive o privilégio de ser convidado,
E aí de uma turma muito parceira, pessoas que a gente conhece há muito tempo, muitos políticos ligados ao PDT, e tava rolando uma foto lá do praiano, preto e branco, e eu nunca joguei praiano. E aí tinha um cara, um magrinho, cabeludo, carregando a taça de campeão. Eu disse, quem é esse cara? Ele, sou eu. Cara, tu tá carregando taça de praiano, tia. Ó, olhando não deu pra identificar, né? Mas vindo do presidente Romildo, só pode ser verdade, né, tia? Não, mas fomos campeões, sabe, Bosco, foi um campeonato praiano, nós jogamos foi o time da SAT, que foi campeão naquele ano, um torneio promovido pelo Diário de Notícias, e o organizador se chamava Jesus Afonso. Pô, jornalista Jesus Afonso. Jesus Afonso. E ele o goleiro do teu time era o doutor Eduardo Mazon. O goleiro do time era o Eduardo Mazon, médico, meu primo irmão aqui de Osório, e ele era o goleiro do time. Né? Tinha várias figuras conhecidas ali naquele time aí, depois até depois a gente se relacionou mais adiante. E foi um time bom. O Eduardo também era enxetano. Era enxetano, foi junto comigo, nós saímos de Osório e fomos estudar nós três, o Eduardo Mazon, eu e o Ângelo Mazon, que era primo irmão dele. E ficamos no primeiro ano numa casa, uma república, lá nós três, morando lá numa casa alugada pelos nossos pais. E depois o pai foi para Porto Alegre e depois seguimos lá nossas vidas em família. Mas foi exatamente isso. E o Eduardo hoje é um grande médico em Porto Alegre. Tem muita gente participando aqui. O Omar Ferri Júnior. Ah, esses dois aí tiveram até a Covid-19 juntos. O Tony Míssil, parabéns, Boscão. Dali Romildo. Alô, Gabi, minha filha ligada. Olha aqui, Brasília, cara. Professor José Cruz, foi meu professor na Universidade Católica de Pelotas. Ribeiro Fernando, muito show. Jussara Pereira, agora estamos ouvindo. É que a tecnologia. Nós somos do tempo do Telex, aqui nós já falamos, e do mimeógrafo. Agora, Marcelo, tu não sabe que o Romildo foi campeão como treinador no Serra Mar. E um dia eu perguntei para ele, como é que tu fala com o Renato? Tu fala como presidente, tu fala como comentarista, que tu já fosse da Rádio Osório, ou de vez em quando tu tem uma conversa de treinador para treinador, porque tu fosse campeão do Serra Mar. O que que tu me respondeu, Romildo? Eu te respondi que eu não me meto em seara alheia, né? O que eu posso fazer com o Renato? Ninguém se mete, velho. O Renato, depois que tá dito, né? Sou eu que vai. Mas o Renato tem uma coisa interessante, viu, Bosco? Só para te dizer, o Renato tem determinados momentos assim, porque é como chegar. É como chegar. Se tu chega absolutamente no particular, tu chega sozinho. Eu conheço bem essa fera. 12 anos. E cria uma condição assim de um debate tete a tete, para discutir alguma coisa, tu pode dar a tua opinião. Veja bem, pode dar a tua opinião. Não é para dizer o que fazer. E o Renato sempre é um sujeito muito intuitivo, a inteligência dele é de uma intuição tremenda. Ele absorve, vai e avalia. Quer dizer, mas eu faço isso despretensiosamente, porque não posso nem sequer. Eu cuido do clube, cuido das coisas do clube, mas vamos combinar. O Conselho de Administração do Grêmio tem uma responsabilidade, o treinador tem a responsabilidade técnica, né? O máximo que cabe aqui é dizer o seguinte, olha, isso, tal, mas sem nenhuma exposição pública, só nós dois, e aí cabe fazer algum comentário. Fora disso, meu amigo, não tem por que fazer, porque daí você chamado a atenção publicamente, cá para nós, o presidente não pode sofrer represália pública, né? Ô Marcelo, teu avô foi presidente do Inter, teu pai, doutor Gilberto, teu tio, Marcelo Feijó, e tu não tentasse jogar nas categorias de base lá do Inter, não? Não tentei. Apesar de gostar muito de jogar futebol, a gente tinha um time de futebol de salão que jogava na Associação Leopoldina de Juvenil, tinha um time do colégio, nós fomos campeões da Semana Enxetana no segundo e no terceiro ano do segundo grau, e tinha um time de zona, de bairro, de primos, de amigos, que jogávamos lá na serraria, jogávamos na agronomia, jogávamos aqui no campo do 18, mas eram equipes diferentes. Mas meu pai nunca gostou muito dessa interferência por ser dirigente e ter filho jogando em categorias de base.
Então o negócio era, tinha toda a liberdade para me divertir, mas não podia confundir as coisas. E ele olhava para mim e dizia assim: vai estudar, que vida de jogador profissional é um sacrifício muito grande. Tu tem toda a tua juventude aí para curtir, vai fazer o que tu gosta. Sempre gostei de praticar muito esporte que tinha relação com a água, natação, surf. Então, não ia dar carteiraço por ter toda essa história aí de dirigentes ligados ao clube para tentar uma oportunidade na base do Inter. Rapaz, nós estamos falando aqui de bastidores, né, da parte humana dos dois dirigentes, mas o pessoal está entrando aqui, o pessoal quer saber de Grêmio e Inter. Quero dar um abraço para Carla Seabra, que foi, junto com Alfredo Poças, os dois primeiros produtores do nosso programa Encontro do Esporte. Alô, Natal, Rio Grande do Norte, Paulo Ricardo Mello. Alô, Melo, blog Arquibancada Colorado, Paulinho Prus, meu filho Genaro Vaz. Olha, tem tanta gente, o Ajax Barcelos, o pessoal todo, Mestre Nilton, o pessoal todo entrando. Vamos lá, então, que o pessoal está curioso aqui. Vamos começar, Romildo. O pessoal quer saber, o Everton vai ser vendido, não vai ser? O Napoli fez alguma proposta oficial? Não fez? O que ele pode dizer? Não fez proposta, não. E é uma situação que está completamente paralisada. Nós não avançamos nada, já faz quase mês que não temos nenhuma conversa com o Napoli, não. Mas lá atrás houve algum contato ou só... Não, é público. A única manifestação que houve foi o Napoli receber uma autorização do Grêmio para conversar com o seu representante, com o próprio jogador, para formalizar um contrato de trabalho, uma remuneração, um salário. Depois disso seria conversado conosco, se não tivesse nenhuma das soluções, mas como não conversaram conosco depois, né, acho que tudo isso, como já faz mais de mês, parou. Depois, na semana passada, surgiu esse novo comentário a partir da imprensa italiana, mas para nós, para o Grêmio, para oficializar alguma situação, não teve absolutamente nada. Presidente Marcelo, pessoal aqui, várias perguntas. O Gilson Passos, que é lá da Terça Pobre, do Clube Geraldo Santana, quer saber o seguinte: as renovações do Dourado e também do D'Alessandro, presidente. Olha, seria a primeira vez que o Internacional trataria da renovação do D'Alessandro em maio. As últimas 3 renovações do D'Alessandro, se eu não me engano, fomos nós que fizemos. E sempre a gente tratou, o próprio jogador não gosta de tratar isso antecipadamente. Sempre tratamos isso no final da temporada, em dezembro, quando o contrato estava por encerrar. Quando as partes têm o mesmo objetivo, é muito mais fácil de concluir qualquer negociação, qualquer renovação. O mesmo serve para o Dourado. O Dourado está se recuperando de uma lesão rara, uma lesão dura. Eu queria deixar aqui um registro. O Dourado é um atleta que ele sempre teve uma grande tolerância à dor. Ele não é um jogador que deixa de entrar em campo por qualquer lesão. Ele é um cara muito corajoso, valente, ele suporta a dor. E o que aconteceu com ele é porque foi uma lesão muito séria, não é uma coisa corriqueira no nosso meio. Ele tratou, ficou muito tempo, ele está há muito tempo sem jogar. Então, esse processo do Dourado, que está treinando em turno inverso, porque tem cuidados diferentes, estão tratando sem pressa. Tem um negócio, né, Bosco? Como o futebol não está rolando, não tem produto, não tem conteúdo, outros assuntos começam a virar pauta dos programas esportivos. A gente até tem que cumprimentar a criatividade, os jornalistas de futebol, porque a criatividade tem que imperar. É a seleção, é o melhor time da história, é a seleção de estrangeiros, é reprise de jogos. Não é fácil ficar, e o Romildo sabe exatamente do que eu estou falando, 70 dias sem a tua atividade fim.
é o que hoje vários segmentos da atividade produtiva estão sem operar, a aviação caindo mais de 90%, hotelaria, turismo, bares e restaurantes. Então, nós estamos passando por um período de exceção muito difícil e que a gente tem que ter a tranquilidade porque a gente não tem a certeza, né, de quando que a gente vai poder voltar a botar a nossa equipe em campo para poder dar, pelo menos preencher, mesmo que distantemente, a alegria do torcedor de ver a nossa equipe jogando. Mesmo que vocês tenham feito tudo isso, né, feito uma negociação com os jogadores, uma redução de salário, né, mas é preciso vender um jogador para tentar, de certa forma, dar uma volta nesse prejuízo que é real hoje, presidente Romildo? No nosso caso, com segurança. Quer dizer, nós não vamos fazer receita suficiente para enfrentar. Nós tivemos um primeiro trimestre positivo, superavitário, mas nós não vamos conseguir enfrentar o restante do ano para cumprir a realização orçamentária, mesmo que o orçamento tenha reduzido, tenha sido revisado, principalmente tenha sido adequado às novas receitas que vamos realizar, e mesmo assim com insegurança total, porque nós não sabemos exatamente se os campeonatos vão demorar para retornar, e retornando os campeonatos não é também de um dia para o outro que o dinheiro vai entrar, vai ter que jogar um mês, vai ter que jogar 2 meses, 3 meses, essa coisa para não dar normalidade vai um tempo, né? Nós não temos recursos nem receitas previsíveis a ponto de suportar esse déficit que está sendo gerado, né? Então, para fazer isso e para fazer a manutenção do clube, se tiver negócios que possam contemplar essa defasagem, nós vamos ter que realizar sim. E aí, presidente Marcelo, como é que o senhor está projetando esse retorno aí? Olha, a gente implementou, né, uma normativa para fazer uma redução de 30% em cada vice-presidência. A nossa estrutura é diferente do Grêmio, nós temos um conselho de gestão e vice-presidências por áreas de atuação, e cada centro de custo, vamos dizer assim, tinha a incumbência de reduzir 30% do orçamento apresentado no final do ano. E são medidas dramáticas, drásticas. Eliminar postos de trabalho, redução da remuneração dos funcionários, dos atletas, renegociação com credores, prestadores de serviço, fornecedores. Isso é complicado, é difícil, em vários momentos é triste, mas mesmo assim não é suficiente para a gente terminar o ano financeiramente saudável. A gente tem que ter na venda de atletas, o Inter e o Grêmio são formadores e vendedores de jogadores, são receitas, são pilares da economia do clube. A gente não tem nem a informação de quando a janela está devidamente aberta para a gente poder fazer algum tipo de operação. É um ano complicado, mas a gente tem que ter a serenidade. Nós começamos uma campanha de marketing para preservar o nosso quadro social aí, que é um pilar importante do clube, mas certamente num determinado momento nós vamos ter que vender algum atleta. Dezenas e dezenas de colorados e gremistas, o Brasil todo nos assistindo aí, o Darcy, a Paty, o Vinícius Brito, junto com o pai dele, o Cláudio Brito, estão organizando mais uma live também para o dia 14 de junho, com os grandes intérpretes do Carnaval de Porto Alegre. Um abraço ao sempre prefeito José Fortunati, ao mestre Newton, que está nos assistindo também. Já falei, o Flávio Dutra, grande Flávio Dutra, um grande abraço a todos aí. Presidente Romildo, hoje surgiu um assunto no grupo de WhatsApp da Confraria da Sociedade Floresta Aurora. Surgiu um assunto sobre a situação do Estádio Olímpico. O que o senhor pode dizer sobre isso, presidente? O Estádio Olímpico está rigorosamente vinculado ao negócio da arena, não tem... Quer dizer, resolvendo uma ponta, libera a outra. Quer dizer, está completamente ligado.
Então, para resolver isso, tem que resolver a questão do entorno, a renegociação do entorno, a situação dessa liberação. O Grêmio tem que ficar desonerado dessas responsabilidades através de um acordo amplo, que já foi praticamente entabulado, mas mesmo assim se criou óbice para isso. Desde no momento que isso ficar resolvido, os bancos resolvidos, o refinanciamento resolvido, as obras do entorno resolvidas, as partes resolvidas, a Prefeitura de Porto Alegre resolvida, o Ministério Público, que tem que dar a palavra final, porque ele é o autor da ação que executa aquelas obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta, também tem que dar a palavra final. Nesse momento, nós temos uma das partes que ainda que tem dificuldade de terminar o tema. Tá bem, ainda temos mais um óbice para vencer. Isso tudo resolvido, automaticamente nós podemos liberar o Olímpico para fazer aquele projeto que estava previamente destinado. Antes disso, ele está lá, servindo. O Grêmio tem a sua posse, não tem a propriedade, é uma questão documental, porque tem um contrato de negócio que realizamos para fazer a construção do estádio, e temos que organizar depois também. O Grêmio mantém a posse e mantém também a sua guarda patrimonial. Enquanto isso não ficar resolvido, esta é a situação que está posta, não tem nenhuma atividade lá, não tem nada sendo realizado lá, e está aquele patrimônio se deteriorando cada vez mais. Presidente Marcelo, vale o mesmo para o Gigantinho, presidente. As pessoas querem saber que já teve um projeto para reformular, para revigorar, talvez até para entregar para terceiros. Qual é a sua posição em relação ao Gigantinho? Na verdade, não é um projeto, é um desenho. Desenho? Uhum. Entre desenho e projeto há um abismo. Uhum. O que nós fizemos? Nós lançamos um edital, se eu não me engano, 9 grupos interessados tiraram a documentação exigida pelo clube e recebemos 3 propostas para remodelação e aproveitamento do ginásio. Nós tivemos o cuidado de mandar essas propostas para ter uma avaliação jurídica, para ter uma avaliação contábil. Encaminhamos ao Conselho Deliberativo para a Comissão de Patrimônio e de Novos Negócios. Quer dizer, nós mandamos para o Conselho Deliberativo, que encaminhou as comissões do Conselho de Patrimônio e de Novos Negócios. As 2 comissões emitiram a sua opinião. Esse assunto deve entrar na pauta do Conselho Deliberativo para escolher a melhor proposta e o Gigantinho entrar aí num processo de remodelação. Um abraço também ao Alberto Souza, ao Marcão Toscano, que é lá do Sabará, um grande abraço, ao Paulo Cordeiro, ao Júlio Gonçalves, dos Bambas da Urgia, o Flávio Pacheco. As pessoas também querem saber qual a possibilidade, essa ideia existe e pode ser colocada em prática se o gauchão numa sede única? Hein, presidente Romildo? Olha, é uma situação, se tiver financiamento e se as autoridades sanitárias acharem que é possível fazer isso, vai. Mas tem que haver financiamento, porque os clubes do interior vão ter que se deslocar para lá, o Grêmio vai ter que se deslocar para lá, o Internacional vai ter que se deslocar para lá. Então nós teríamos que ter uma espécie assim de financiamento para uma estrutura dessa natureza. Se nós tivermos que jogar nessas condições, e se esse for o encaminhamento que a federação der, para mim está bem, não há problema nenhum. Porque, de qualquer maneira, nós vamos ter estádios vazios. Nós vamos ter estádios sem torcida, pelo menos nesse primeiro momento. Então, jogar é uma questão meramente de palco, de campo, não é uma questão de público, né? Nem questão de mando, às vezes. Então, se tiver um encaminhamento nesse sentido, o Grêmio aceita qualquer debate, qualquer discussão, sem nenhum problema. E a opinião do Inter, presidente? Olha, eu estive conversando já faz tempo, e essa conversa ela é reiterada com o presidente Luciano Oxman, de que o Internacional não vai criar nenhum obstáculo para que o campeonato regional possa ser retomado e ter o seu término dentro do prazo mais curto possível, sempre de acordo com as autoridades sanitárias e suas devidas análises, seus devidos protocolos, respeitando muito o que as autoridades nos permitem fazer. Eu, inclusive, eu nunca falei com o Romildo a respeito disso,
mas eu tomei a liberdade de sugerir ao Luciano que, se a sede pudesse ser Porto Alegre, que nós pudéssemos fazer jogos na Arena e no Beira-Rio e também nos centros de treinamentos. Porque nós temos o centro de treinamento do Grêmio, o centro de treinamento do Inter, com campos da melhor qualidade. O jogador pode sair do hotel, que possa, se vier, os clubes do interior vier jogar aqui. Pode ter jogos, como disse o Romildo, se o futebol voltar até julho, início de agosto, o nosso fôlego é 1. Obviamente, eu duvido que a gente tenha público nos estádios antes de outubro. Não sei se nós teremos público no estádio este ano. Então, tu poder realizar um jogo do Grêmio na Arena, um jogo do Inter no Beira-Rio, e jogos dos clubes, quando estão fazendo seus confrontos diretos do clube do interior nos respectivos CTs, a qualidade do gramado, a segurança do jogo, a higienização e o cuidado com os atletas será o mais alto possível. E como não tem público, poderia ser feito nessas condições. Então, é uma alternativa, uma sugestão que foi lançada, mas até agora a gente não temos nenhuma resposta nesse sentido. O próprio Sesc, em Porto Alegre, tem um campo padrão FIFA. Eu fui secretário da Copa aqui, o Sesc reformulou todo aquele seu estádio, lá na sede campestre, na Protásio Alves. A grama é a mesma grama da Arena e a grama do Beira-Rio. E aí os jogos também poderiam. O Sesc, eu tenho certeza. Hoje o Sesc realizou um grande evento, o Dia do Desafio, reunindo milhares de pessoas mesmo em casa, se movimentando. Eu acho que seria uma grande parceria isso aí. Agora, como o presidente Romildo falou, né, os clubes do interior provavelmente não têm essa disponibilidade financeira, né, para se manter aqui. Mas e teve a federação que intervir, né, que a federação teve que criar as condições. O raciocínio do Marcelo está absolutamente correto sobre tudo isso. Tem o campo da PUC, se não quiserem uma neutralidade, vamos dizer assim, dos estádios de mando de campo, Grêmio Internacional, mas tem o campo da PUC, tem o Sesc. Se tiver um outro campo no entorno aqui também é possível, mas como não vai ter público, né, nós podemos perfeitamente fazer disso uma espécie assim de laboratório. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, pelas condições sanitárias que nós estamos evoluindo e avançando, e havendo autorização nesse sentido, o Rio Grande do Sul pode servir de laboratório para o restante do país. Quer dizer, o Campeonato Gaúcho, os campeonatos regionais não vão ter mais equalização, nós não vamos mais fazer todos eles no mesmo tempo, porque as condições sanitárias de cada estado são diferentes. Mas o Rio Grande do Sul talvez esteja o primeiro a fazer isso. E todas as propostas que possam construir uma alternativa são importantes. O Marcelo dá uma que tem todo sentido, né? Claro que os clubes do interior não vão querer sair dos seus mandos de campo, das suas estruturas, para jogar fora sem que tivesse financiamento para isso, mas eu acho que é possível viabilizar o financiamento para isso, para fazer uma praça única e jogar e terminar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que isso seria fundamental. Dezenas e dezenas de pessoas nos assistindo, presidente Romildo, presidente Marcelo. Eu quero dar um abraço muito especial aqui para o Arinho Figueiró. O Ario é filho do Pedro Ario Figueiró, que eu conheci quando ele foi treinar o meu time lá em Bagé, o Guarani. Aliás, o Guarani é o único time do interior bicampeão gaúcho. Nem outro foi. Faz tempo, né? Foi na década de 20. Mas ninguém bateu o Guarani até hoje, tá certo? Dá um abraço para o Pode saber, Bosco, só pode saber. O Pedro Figueiró morou em Tramandaí muito tempo. Isso. E depois teve uma época que a gente compartilhou uma direção técnica desse time que foi multicampeão aí do Gepol, que eu treinei. E compartilhamos. Ele tinha um estilo todo especial de fazer. Olha o Marcelo, olha o Marcelo. Eu estou te falando. Ele era um maluco, mas uma figura fantástica, uma figura própria. Quero dar um abraço para o Mauri Silva, o grande Mauri. Já dou um abraço ao pessoal do Copa Bola. O pessoal... Ele lá, né? Grande Mauri. Flávio, um abraço, Mauri. Flávio Pacheco, gordo, nos assistindo também. Carlos Silva. Alô, Arinho. Já foi um abraço para o Arinho aqui. Bem, vocês concordam que provavelmente a Libertadores não voltará em função do que acontece na América do Sul?
Eu concordo. Eu acho que a Argentina tem uma situação específica. O Equador, o Chile, a Bolívia, a Colômbia e o Brasil têm situações muito próprias. Eu acho que é impossível tu circular na América do Sul em frente à impossibilidade da malha aérea atender essas demandas todas aí. Eu acho que vai haver uma restrição de locomoção muito grande, de logística muito grande. Eu não vejo tão rapidamente a situação de organizar o retorno da Libertadores da América. Essa é a minha opinião, olhando o cenário de hoje. Quem sabe podemos ter uma situação nova mais na frente, mas olhando o cenário de hoje é isso mesmo. Antes de eu responder essa tua questão, Bosco, eu só queria complementar o comentário que o Romildo estava fazendo sobre o Campeonato Gaúcho ter a condição de ser um laboratório para o cenário brasileiro e da volta do futebol. Os nossos protocolos para a volta dos treinos, que teve troca de informações entre os dois departamentos médicos, foram encaminhados para a CBF, para servir de modelos de segurança na volta dos treinos, dos jogadores. Então, a gente já está sendo exemplo nesse requisito de cuidado da saúde dos nossos profissionais. E dos nossos funcionários também. Dos funcionários também. O Inter, a parte administrativa ali, ali da sede do Beira-Rio, da Padre Cacique, só as atividades essenciais estão funcionando e está todo mundo em home office. E o pessoal que acompanha os treinos é um grupo bem limitado e todos com cuidado, com muito cuidado, com exames e mensuração de temperatura diária. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho dos dois departamentos médicos que criaram essas condições para a gente voltar a treinar. Vocês estão fazendo testagens ou já fizeram? Nós já fizemos e fazemos a medição de temperatura antes de cada apresentação de cada grupo para treinar. Nós instalamos até um equipamento câmara de... Como é que é o nome dessa câmara? Sanitização. A mesma que foi instalada ali no terminal do Transurb, que dá mais uma garantia de descontaminação do ambiente. E ali estão trabalhando um número reduzido de funcionários administrativos, tem 1 ou 2. A equipe de fisioterapeuta, médicos, ela também se alterna. Os mais velhos ficaram em casa, como o nosso segurança, o Osmair. O Caraveta vai ficar bravo comigo, mas o Caraveta também está de resguardo. O Caraveta está no grupo de risco, meu. Em setembro, eu entro no grupo dos 60 anos. Ainda não tenho 60 anos. O Romildo já tem, hein? E eu também. Fiz em março. E eu também, já estou no grupo de risco. 13 de março, né, Romildo? 13 de março. Um dia depois do Grenal, na semana que provavelmente nós nos contaminamos. Todos nós ficamos vítimas, né? Todos nós. Voltando a Libertadores, a gente tem acompanhado aí algumas manifestações. A própria Conmebol já voltou a trabalhar presencialmente na sua sede Luque, no Paraguai. Mas eu acho que o problema é um pouco maior. Não é só uma questão de organização das equipes. A gente está vendo, principalmente a América Espanhola, com uma preocupação muito grande com a forma como a doença vem sendo tratada no Brasil, e fechamento de fronteiras, cancelamento de voos na Argentina. Como disse o presidente Romildo, o cenário atual não nos permite visualizar uma Libertadores que possa terminar esse ano. Se ela começar depois de setembro, outubro, quando essas condições de saúde sejam, tem um outro desenho, talvez ela possa começar, mas eu não vejo a curto prazo, médio prazo, estamos em condições de voltar a Libertadores da América.
Bem, vamos aqui. Um abraço ao professor Everton Deix, que é o presidente da Federação Internacional dos Profissionais de Educação Física, ao Sandro Fernandes, da Ecoterapia, a Maria Helena Musa, ao Melo, que continua, diz que Natal parou para assistir vocês os dois aí, a B de Matos. Um abraço aqui ao João Pereira, amigão, ao grande goleiro Roberto Zimmermann. Quem mais aqui? Foz do Iguaçu, o amigo Paulo Rigotti, a Gabi Vaz, a minha filha que está assistindo, Vinícius Caster, um abraço, amigo, obrigado. Parabéns para ti e para o Vinícius Leal, 20 anos da revista 100% Esportes, ao Matheus Loss, ao Orlando e o Rude, ao Darcy e a Paty, tanta gente nos assistindo aqui. Nós havíamos combinado até as 20 horas, né? Mas nós atrasamos um pouquinho nessa, porque nós somos meio velhos assim, então a tecnologia, nós podemos levar mais uns 10, 15 minutos, presidente? Sem 10 minutos sem problema. 10 minutos tá bom. Então tá, vamos lá então. Vocês acham que o Campeonato Brasileiro, se recomeçar, vai ter que entrar o próximo ano ou não? Olha, não pode se ter data previsível para isso, quer dizer, as datas são completamente aleatórias. Eu creio que no momento em que nós tivermos a licença das autoridades sanitárias, seja do país, do estado, dos municípios, e isso em todo o país, não é só aqui no Rio Grande do Sul, não, o dia seguinte começa o futebol, recomeça o futebol. Acho que esse é o parâmetro dessas coisas, né? E tomara que nós não tenhamos um conflito enorme, quer dizer, que não tenhamos um conflito da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, onde tem vários clubes brasileiros disputando concomitantemente tudo isso. E até dos campeonatos regionais. Então, se tudo isso for possível fazer, ótimo, né? Mas dentro de um sistema, vamos dizer, de bom senso. Não vamos começar a atropelar as datas, não vamos querer fazer uma federação, uma confederação acima das outras, quer dizer, de modo que possa sacrificar o futebol e saturar o futebol por conta da ausência do futebol de hoje. Vamos racionalizar, vamos terminar tudo, vamos fazer um calendário novo. Se tivermos começar um pouco mais tarde, passamos o ano e começamos talvez os campeonatos novos no calendário novo no ano que vem. Mais adiante, não precisa ser o calendário já de final de janeiro, do início de fevereiro ou de março. Vamos com calma. Vamos concluir bem esse momento, porque é um momento de excepcionalidade, e recomeçamos no ano que vem. Eu tenho, assim, essa visão, de modo que a gente possa fazer com muito bom senso e organizar tudo isso, de modo que todos nós possamos terminar o que começamos esse ano, ou o que não começamos mais fazendo, o que temos que fazer esse ano, e o ano que vem começarmos com racionalidade. Olha, eu falo aqui da dupla Grenal, nós que temos esse primeiro passo de voltar a treinar, de voltar a trabalhar, sempre respaldados pelas autoridades sanitárias, guardando e obedecendo. Nós temos que ter uma responsabilidade e um cuidado muito grande para que esse primeiro passo não represente um retrocesso. Então, eu quero aproveitar teu canal e repetir o que o Romildo também já repetiu em rede nacional. Não existe pressão dos clubes de futebol pela retomada de qualquer competição. Nós temos muita responsabilidade em enfrentar esse momento em que o vírus está um vírus que tomou conta do planeta. Do mesma maneira que nós temos, por outro lado, nós temos a mesma responsabilidade em manter os nossos clubes com uma saúde financeira que a gente possa superar esse momento de dificuldade. Então, esse reinício de trabalho, onde um campeonato regional pode ser um laboratório para um campeonato de abrangência nacional, a gente tem que entender que o que acontece aqui em Porto Alegre, o que acontece em Curitiba, o que acontece em Florianópolis, ou melhor, o que acontece no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, é diferente do que está acontecendo em São Paulo, Rio, Amazonas, Manaus em especial, no Ceará, Fortaleza, no Nordeste. Então, às vezes, a gente
entrevistado por um comunicador, um jornalista do centro do país, e ele não entende a realidade do que nós estamos vivendo. E nos coloca e nos cobra uma pressão que não existe. A gente sabe da responsabilidade que tem. Agora, não há nenhuma hipótese do Campeonato Brasileiro ser retomado sem Rio e São Paulo. E o Ceará. O Ceará hoje tem 2 clubes na Série A. Nós estamos falando aí de Rio, São Paulo, nós estamos falando de Fortaleza, 11 clubes, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse reinício para que, eu acredito que se nós tiver um retrocesso de ter que dar 1 ou 2 passos para trás, não tem futebol esse ano. Essa tendência, assim, essa situação de serenidade que vocês estão vivendo, é pela experiência que vocês tiveram, que vocês foram infectados pelo vírus, foram sintomas diferentes, foram situações diferentes, e por vocês terem tido essa experiência nada boa, é que vocês estão com calma, com serenidade? Olha, eu vou te dar o meu exemplo. Eu não tive impactos de sintomas muito fortes. Para mim foi uma coisa tranquila, não tomei nem medicamento. Um dia a febre chegou para mim a 37,4, porque não é febre, eu tomei então um comprimido específico para redução da febre. Eu não tive esse impacto. Mas senti na carne um efeito desta situação extremamente perverso, que foi a discriminação. Essa questão da discriminação, para quem tem, e para situações que acontecem, vamos supor, para quem tem consequências de saúde mais graves, como são noticiadas e tudo mais, essas 2 situações, da discriminação e as consequências mais graves de saúde, para mim são as coisas mais que respondem melhor essa cautela que todo mundo tem que ter em relação à doença. A doença existe, ela pode ser impactante no teu organismo e resultar em morte, ou numa situação de desconforto completo, ou então não dá quase nada. Como foi em mim, creio que foi também uma situação bastante tranquila em relação ao Marcelo. Mas esse aspecto da discriminação, sinceramente, é uma coisa terrível, é uma coisa dolorosa, é uma coisa... Porque todos nós somos vítimas disso, ninguém quis pegar e todo mundo está ali. E aí as pessoas que são noticiadas, tanto eu e o Marcelo, que estamos pela notícia pública de que estávamos... que contraímos o vírus, né? Eu, particularmente, aqui em Osório, sofri uma espécie assim de situação de muita discriminação. E não me senti confortável, não gostei, porque eu cumpri os protocolos no momento que houve o diagnóstico, eu me recolhi completamente e achei que esta consequência da doença, e creio que recebi depois relatos diversos, quando relatei essa experiência que tive, em condomínios, em edifícios, em residências, em comércio, em convivências, foi uma coisa muito dolorosa. Eu achei isso uma espécie assim de falta de solidariedade. Se um aspecto responde à solidariedade mais genérica do ponto de vista com o ser humano, esse aspecto com a individualidade, para quem teve a contração do vírus, para mim não foi uma experiência agradável, não foi uma experiência que gostei. Recebi isso, muita solidariedade, cumpri os protocolos, mas também recebi muita situação de absoluta inconformidade de convivência, ou então de solidariedade com essa situação. Eu tenho essa mágoa dessa questão e para mim foi importante rever ou trabalhar os conceitos a partir dessas experiências que tive. Não, a minha experiência foi um pouco diferente da do Romildo. Eu senti o sintoma no domingo, dia 15 de março. Como? Em março? 15 de março. O Grenal tinha sido dia 12. O nosso jantar de confraternização foi dia 11. No dia 15 eu comecei a me sentir sintomas de gripe, coisa normal, dor de cabeça, dor no corpo, suor. Aí vim para um outro apartamento que eu tenho, me isolei da família, fiquei completamente sozinho. E na segunda-feira, dia 16, comuniquei o departamento de futebol, o departamento médico do Inter, né? E que eu estava com tais e tais sintomas.
e vieram me buscar aqui em casa, devidamente mascarado, com luvas, e fui fazer um exame no hospital de Porto Alegre. E mascarado, um enfermeiro disse: eu sei quem o senhor é. Uma hora depois, já estava, se eu não me engano, numa rádio de Porto Alegre, presidente do Inter suspeito de Covid-19. Criou um problemaço, inclusive de discriminação para minha família, para minha mulher. A gente tinha tido um Grenal com mais de 50 mil pessoas, tinha tido o aniversário da minha enteada de 15 da minha mulher, que eu não vou dizer a idade dela, senão ela me mata, no sábado, na sexta e no sábado. Mas eu tive o sintoma mais forte, Romildo. Eu tive a febre que a gente mede, ela é baixa. É uma febre de 37, 37,8, 38, mas a sensação de febre que eu tive era um troço impressionante. Eu tive uma noite que eu fui obrigado a trocar as roupas, os lençóis 3 vezes, de tanto suor. Eu tive febre durante 8 dias consecutivos, com dor no corpo, com muita dor no corpo, com muita dificuldade para dormir. Eu acordava quase todas as noites de madrugada. Perdi completamente o paladar, não sentia gosto de nada. E tive uma melhora lá pelo 8º, 9º dia. E aí depois eu tive uma recaída. Essa recaída foi feia. O meu médico particular e o médico do Inter disse: olha, se tu não melhorar em 2 dias, nós vamos te hospitalizar. Aí eu me assustei. Mas felizmente, essa é um vírus que eu, conversando com outras pessoas que também tiveram, ele procura órgãos meio debilitados no teu organismo. Tem várias pessoas que eu conheço que tiveram Covid-19 e tiveram que fazer hemodiálise porque os rins pararam. Tiveram problemas estomacais, intestinais, porque o vírus deu um efeito colateral. E eu estava tendo um outro sintoma, antibiótico, e aí eu melhorei. E depois de 16 dias eu recebia alta para ir para casa, para poder conviver com a minha família, mas passei sempre esse período todo em isolamento. Eu, inclusive, uso máscara hoje nas ruas, em respeito aos outros, porque esse negócio, esse sentimento de que tu é uma pessoa contagiante é muito ruim, tu sentir isso das pessoas. Então, por respeito aos outros, eu ando mascarado. Mas eu sei por que teu sintoma foi mais leve que o meu, Romildo. Porque tu toma um remedinho à base de butiá aí, que é muito bom. E eu tô aguardando aí que tu faça aquela promessa que tu me dissesse. Não, isso aí te deixa com os anticorpos mais fortes. Segunda-feira eu tô te levando. Tá bom. Segunda-feira eu tô te levando. Quero dar mais uns abraços aqui para Eliane Nobre, para o Tiago Mansky, Lagartixa, para a Naíla, professor Luciano Klockner. Um abraço ao time todo lá da Vila São Martinho, que está nos assistindo. Ao Cafu, grande Cafu, meu afilhado, Simone, Coronel Guacir, o Johnny, ao Paulinho Amendoim, ao Silvão, olha, são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Mas, como eu prometi, estamos chegando aos 10 minutos complementares, aos acréscimos que vocês concederam em função, né, do início que tivemos problemas. Para encerrar, então, eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem aos torcedores que estão aflitos, que estão com incertezas, inseguros. Ainda bem que a grande maioria está entendendo toda essa situação e a maioria dos associados está lá contribuindo, mantendo a sua mensalidade, para nós pudermos encerrar essa comemoração dos 30 anos do Encontro do Esporte, uma mensagem
dos senhores para os torcedores de Grêmio e de Internacional? Não, deixa que eu faço a primeira fala aí. Melhor te cumprimentar. 30 anos de sobrevivência nesse meio e com respeito e com crédito. Não é uma coisa simples. Tu conseguiste transpor esse período todo com brilhantismo e fica aqui o reconhecimento do Grêmio, a tua trajetória jornalística e principalmente de reconhecimento do crédito que tiveste no meio, que também é uma situação muito importante. Nesse meio tem que ter crédito. E tendo crédito tem que ter valores. E tu conseguiu aliar todas essas questões para garantir a tua longevidade no meio do futebol gaúcho, brasileiro e está aí até hoje fazendo a tua programação e convivendo. Em segundo lugar, agradecer ao Marcelo a oportunidade de mais uma vez convivermos em conjunto aqui, que é fundamental. Eu acho esses momentos muito oportunos. Pena que a gente às vezes não pode conversar ou conviver mais pessoalmente. As nossas esposas são muito amigas e tal, e sempre é interessante a gente fazer esse convívio, porque além da brincadeira, da troca de experiência, a gente pode também fazer uma ótima convivência. Como eu adoro o Marcelo, então eu só faço esse registro aqui porque é fundamental. E a torcida do Grêmio, quero dizer que tenha paciência, nós vamos observar os protocolos médicos, vamos observar os protocolos sanitários, mas um dia nós vamos jogar. E quando jogarmos, estaremos todos juntos. Fiquem firmes nessa situação de apego ao clube. Eu sempre cito um exemplo muito interessante que vi há uns tempos atrás numa viagem, que na Áustria 1% dos impostos são destinados à Igreja Católica. Quer dizer, para ter fé, precisa às vezes pagar o Estado e o Estado repassa as igrejas para a manutenção delas próprias. O dízimo lá é generalizado. Para nós mantermos a nossa paixão, só tem um jeito, os gremistas e os colorados, mas os gremistas, de uma maneira particular, fazendo a sua contribuição de sócio lá e garantindo a receita mais garantida que nós temos, ou seja, aquela que efetivamente faz parte da nossa paixão, da nossa profissão de vida, da nossa forma de convivência com o clube, da nossa relação com o clube, e isso é fundamental, que é o quadro social. O torcedor que puder nesse momento estar junto, o Grêmio já fez um plano lá de vantagens, um plano de sócios e uma situação de reconhecimento desses fatos, e fique conosco. Acho muito, muito importante que a gente possa, nesse momento, sobreviver pelas próprias forças, e as próprias forças estão exatamente a força da torcida. Então, deixo esses recados todos aqui, agradecer a oportunidade de fazer essa homenagem para ti, também conversar com a torcida e principalmente conviver com o Marcelo. Bom, primeiro eu queria te cumprimentar, Bosco, pelos teus 30 anos de comunicação, tu que sempre defendeu não só o futebol, como vários tipos de esporte, sempre entendeu a importância como que o esporte tem na inclusão social. Tu é um homem público, tu é um cara reconhecido, te desejar sucesso aí na tua trajetória, na tua caminhada. O Inter te cumprimenta pelos teus 30 anos e nós vamos estar sempre aqui disposto a conversar com essa tua audiência seleta, com essa audiência especial que tu tens. Mandar um abraço para o Romildo, é sempre uma satisfação muito grande poder conviver com o Romildo, conversar com ele, mandar um abraço para os seus familiares. A gente estreitou essa nossa relação nesses últimos anos, pelo fato de o destino ter colocado dois alunos do Colégio Anchieta do mesmo ano, no mesmo momento, na presidência de Grêmio do Inter, respeitando sempre o nosso adversário. Eu não acho que uma pessoa é mais colorado por não respeitar o Grêmio. Eu acho que o cara é mais colorado por defender o Inter. E é assim que a gente tenta passar para a nossa comunidade que civilidade e respeito são condições fora de campo e rivalidade e disputa são dentro de campo. E dizer para o nosso torcedor, para a nossa torcedora, para o nosso sócio, para a nossa sócia, que eles são o pilar mais importante que nós temos e o pilar mais importante que nós temos nesse momento. A gente precisa contar com a colaboração de vocês, assim como o Inter foi um clube que ergueu um estádio, tijolinho por tijolinho, sob as águas, com a participação e a união de vocês, a gente vai superar esse momento, que é um momento triste, é um momento de exceção, mas ele vai passar. Você se cuide da sua higiene, cuide da sua família,
que o que a gente mais quer é poder voltar a colocar a nossa equipe em campo e no futuro próximo ter a presença de todos no nosso estádio e até no estádio dos nossos adversários. Uma boa noite. Para encerrar mesmo, essa amizade bonita de vocês, o respeito mútuo de vocês, vocês já saíram para jantar ou almoçar com as esposas juntos? E qual foi a reação dos torcedores? Nos encontramos em restaurantes, mas não estávamos na mesma mesa. Mas a janta que fizemos na praia, que o Marcelo relatou aí, é uma janta já há 2 anos tradicional. A gente come os frutos do ar aí, os patos, e sempre muito bem feitos lá e tal. E tem várias convivências lá e tal. E o Dr. Luquezzi foi nosso convidado já em 2 oportunidades, né, Marcelo? Estava lá conosco, e mais a turma de Capão, a turma de amigos lá e tal. Foi uma coisa muito bacana e tal. Mas saímos para jantar, nós dois não, mas nos encontramos em restaurantes já, ele jantando com um grupo de amigos, ou às vezes com a esposa, e eu também da mesma forma. Inclusive, as nossas esposas estavam no jantar de confraternização. Isso. E a Lu deu positivo, mas não teve sintoma mais impactante nenhum. Mais uma vez, eu e o Romildo saímos de uma reunião no Rio de Janeiro e fomos tomar um chopp no aeroporto. Isso sim, isso sim. Ele voltava para Porto Alegre, e eu ia para São Paulo. Sentamos num bar do aeroporto Tom Jobim, tomamos ali uns 3 ou 4 chopps com a maior naturalidade. Ninguém achou nada de demais. Eu acho que isso é um exemplo que a gente tem que dar de convivência, de respeito. Isso. Depois, como é que a gente vai exigir educação e civilidade do torcedor que não sabe se comportar no estádio? Bom, chegamos ao final, então. Quero agradecer muito, presidente Romildo, presidente Marcelo, pela gentileza de participar desse ao vivo. Hoje é live, né? Para mim é ao vivo, né? Que sempre fiz como repórter, como apresentador. Orgulho de ter conseguido chegar a esses 30 anos numa produção independente. Tem que matar um leão, 2 a cada mês para se manter um patrocinador. É difícil, mas nós conseguimos um espaço, eu e tantos outros que têm produções independentes nesse mercado também, muito difícil, e agora cada vez mais difícil daqui para frente. Quero deixar mais um abraço aqui para a Melissa, para o Cuca, para o Arioldo Roldan, para o Edson Vargas, para o Nereu Maidana, olha o homem do Bola Mar, que está morando fora, para a Camila Contursi, para o André Mastroberli, para o Cuca, Carlos Rogério Farias, enfim. Quem? Fut7? Quem é? Abraço ao pessoal do Fut7, São Martinho, que eu já falei. Na próxima semana, presidente Romildo e presidente Marcelo, nós voltaremos com mais uma live. Não vou dizer ainda aqui o nome, porque eu recebi uma sugestão de um colega para fazer 30 lives para comemorar os 30 anos do Encontro do Esporte. Então, enquanto nós estamos nessa quarentena, somos do grupo de risco, estamos em casa aprendendo a cozinhar, fazendo exercícios, lendo, assistindo muito pouco noticiário, porque um jornal diz uma coisa, o outro diz outra, o médico diz uma coisa, um outro médico diz outra, aí tu não sabe, a gente fica meio pirado, né? Então, quero dar um grande abraço, saúde para todos vocês, que Deus ilumine a todos nós, que esse momento passe o mais rápido possível. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam. No início tivemos um pequeno problema, mas tenho certeza, pela participação aqui, pelas perguntas, de que foi um grande programa, foi um grande programa ao vivo, que os senhores puderam passar que são gentlemen, e essa relação de amizade muito bonita, que os torcedores precisam manter isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Abraço. Um abraço. Abraço. Obrigado.